bem, vamos então à palavra do Senhor na manhã deste dia. A Escritura encontra-se em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vindo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tenho de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhes Pedro, disse-lhe: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! Que palavra importante, maravilhosa. Veja que, no contexto desta mensagem, Jesus tinha feito uma multiplicação de pães, tinha abençoado todo o povo, e ele ordenou aos seus discípulos que atravessasse para outra banda, Betsaida, outro lado do mar. Bom, os discípulos de Jesus obedeceram, e diz a palavra, diz a narrativa bíblica, que Jesus estava despedindo a multidão. É claro, evidente, todos queriam ficar perto, todos queriam ficar próximo de Jesus, todos queriam tocar em Jesus. E o Senhor Jesus, ele sempre teve com a multidão, com o povo, um carinho peculiar do seu grande amor, um carinho todo especial para com o povo, para com as pessoas, para com os carentes, para com os necessitados, para com todo aquele que o busca, que o procura. A palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E ali estava aquela multidão. Jesus, despedindo aquela multidão, deu uma determinação singular aos seus discípulos para que seguissem em frente, e eles foram. E Jesus, depois de despedir essa multidão, ele foi para poder orar. Ele foi para o seu reservado com o Pai. E era esta a satisfação desse Jesus maravilhoso, estar em comunhão plena com o Pai. Mas depois de ele estar em oração no monte, ele foi ao encontro dos discípulos, que remavam em direção a outra parte do mar da Galileia. E o Senhor Jesus, lá pela quarta vigília pela madrugada, ele encontra com os seus discípulos, mas ele vem de uma maneira inusitada. Ele vem caminhando sobre as águas do mar. E o mar, aquele momento, estava com o vento contrário, estava bravio. E os discípulos, de certa forma, estavam
preocupados com a situação e remando contra o mar, e aparece Jesus andando sobre as águas do mar. Assustaram. Óbvio, eles assustaram com a presença do Senhor Jesus andando sobre o mar. E eles imaginaram ser um fantasma. Mas o Senhor Jesus logo procurou acalmá-los. Na hora da tribulação, na hora do sofrimento, na hora angustiante, o Senhor Jesus, ele está presente em nossas vidas para nos acalmar, para dizer para cada um de nós: filho, tem de bom ânimo. Ele sempre terá os braços estendidos para poder nos abençoar e nos proteger e derramar sobre cada um de nós a sua misericórdia, a sua bondade e o seu amor como um grande pastor, um pastor celestial que é este Jesus maravilhoso em que nós conhecemos. E então ele disse aos seus discípulos: sou eu, tem de bom ânimo, não temas. E então Pedro atirou-se à frente e disse: Senhor, se és tu, deixa-me ter contigo. Senhor, deixa andar sobre as águas do mar junto contigo. E o Senhor Jesus autorizou, e o Senhor Jesus permitiu. E Pedro então começou a andar sobre as águas do mar. Mas, de repente, ele começou a temer e começou a afundar. Este temer aí é o símbolo da falta de fé. E esta falta de fé que atravessa a vida, esta dúvida que atravessa a vida de muitas pessoas, é que nos deixam em apuro. Mas o Senhor, ele está pronto. Ele conhece as nossas necessidades e ele entende as nossas fraquezas. E neste momento, quando acontece o clamor de Pedro: Senhor, estou afundando, salva-me. O Senhor Jesus estende a mão a ele para poder lhe dar a salvação. Entenda que qualquer que seja a circunstância, a dificuldade que você esteja passando hoje, por esses dias, o Senhor Jesus, ele está pronto para estender as suas mãos. Basta você solicitar e pedir a ele o socorro dele.